11 horas 38 minutos, alô Milton Naves, massa do Galo ainda não, porque o Atlético ainda está, a sua diretoria toda reunida, conversando, estão tentando traçar uma ideia, o perfil, qual será o treinador do Atlético para a sequência. Ontem, Milton, a gente acompanhou à tarde na cidade do Galo, ficamos em plantão até as 8 horas da noite, porque a reunião durou cerca de 3 horas na sala da presidência, com o presidente Sérgio Sete Câmara, com o diretor de futebol Alexandre Galo, o vice-presidente o Lázaro Cândido da Cunha e o diretor de comunicação do Atlético, Domênico Bering. Essas 4 pessoas da cúpula do Atlético estiveram reunidas até as 8 horas da noite para definir o seguinte, Milton, pelo que eu pude apurar, o que está acontecendo? O Atlético não quer agora dar um passo muito rápido, define o treinador rapidamente. Não, vamos pensar primeiro para não dar o tiro errado, para não errar, porque o momento é sério, o momento é de... O Atlético precisa acertar no nome do novo treinador, até porque esse treinador já não chega na pré-temporada, já chega com o Campeonato Mineiro Sicov em andamento, o Atlético não tem uma posição boa na classificação, precisa se recuperar para ter vantagens lá nas fases decisivas. Copa do Brasil, Milton, tem semana que vem o jogo na segunda fase, ou seja, o Atlético está definindo qual vai ser o treinador a ser procurado. E enquanto isso, o Thiago Largue segue comandando o time. Hoje é um dia de período integral de treinos. Agora pela manhã, academia. Vamos à cidade do Galo, a imprensa vai à tarde para acompanhar um treino em campo. E a diretoria tentando também definir essa situação, qual vai ser o novo treinador. Os nomes não fogem daqueles, Milton. Pelo menos estão sendo especulados aí pela imprensa, por todo mundo. Wagner Mancini, Jorginho, Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Muito difícil fugir de algum desses nomes, mas a diretoria trabalha em silêncio neste momento, sem falar muito sobre qual será o novo treinador, até porque eles estão definindo mesmo quem vai ser esse comandante atleticano, Milton. Ele não vende além mar, isso não, acabou. O Atlético não quer um treinador estrangeiro, inclusive foi dada uma informação ontem pelos colegas do jornal O Tempo, que o Sven-Goran Eriksson, que foi o treinador, sueco, treinador da seleção inglesa em 2002, foi até oferecido. Mas o Atlético, neste momento, não quer apostar, não quer trazer o técnico estrangeiro, porque as experiências pelo futebol brasileiro não foram tão boas assim, né, Milton? A gente não tem um técnico estrangeiro nos últimos tempos que ganhou coisa importante, que conseguiu títulos de expressão, e o Galo não quer arriscar neste momento. Portanto, como você disse, técnico estrangeiro está fora de pauta neste momento no Atlético. Ontem à noite teve uma decisão nessa reunião, Milton. O presidente Sérgio Sete Câmara, ele definiu pelo fim da punição ao repórter Léo Gomide, da Rádio Confidência, que foi ali o pivô daquela discussão junto com o Oswaldo de Oliveira na coletiva pós-jogo. Até então estava vetada a entrada do jornalista, do repórter. Ontem à noite o clube tomou essa decisão, agora já está liberada novamente a entrada dele. E o Carlos César foi o escolhido pela assessoria para falar com a imprensa. O Carlos César, que foi titular no último sábado, depois de muito tempo, o Carlos César reapareceu, recuperado de uma lesão complicada, cirurgias no tornozelo. E o Carlos César, a primeira pergunta foi a seguinte: como que é começar uma semana de clássico contra o América com toda essa indefinição no grupo, sem o treinador definido, hein, Carlos César? Não é bom, até pelo momento que a gente vive, ninguém planeja uma situação dessa, mas nós jogadores, a gente já tem experiência de, ao longo da carreira, situações como essa. Então a gente tem que focar na partida e entender que o presidente de diretoria tomou a melhor situação e o mais rápido possível a gente poder entrar no jogo, tentar esquecer um pouco esse momento, essa situação de mudança, né? E que gera meio um pouco de mal-estar, porque pega de surpresa, né? Todos os jogadores também, como a comissão, então uma despedida, às vezes tem uma ligação de um jogador ou outro mais com o treinador, pela ajuda, pelo dia a dia. Então é complicado, mas acredito que isso não foi um fator chave para que a gente
pudesse ter um resultado negativo dentro de campo, porque nós tivemos a condição de vencer o jogo pelos números que nós apresentamos dentro de campo, e eu acredito que, no meu ponto de vista, puder falar do jogo e dessa mudança, eu diria isso, somente isso. Carlos César, o Atlético não perde um clássico contra o América há 3 anos, já são aí 5 jogos, e os últimos 3 ainda foram vitórias seguidas. É um bom indício, de repente, para confiar em um novo triunfo no final de semana, né? Isso é bom, cara, é bom porque vencer clássico, principalmente numa situação como nós estamos, ajuda muito numa mudança para melhor, porque você dá uma resposta boa pro torcedor e para nós mesmos, que estamos querendo progredir na competição, e planejamento durante o ano. É bom porque números como esse mostram como nós estamos focados e estamos presentes para fazer grande jogo diante de um clássico. Nós sabemos que jogo com o América são sempre jogos difíceis, jogos duros, porque tem do outro lado jogadores experientes também, aguerridos, que buscam também a vitória. Então vamos usar esse jogo como um fator aí principal para a gente poder fazer uma bela exibição, mostrar ao torcedor que a gente está focado, que a gente, como eu costumo dizer, a gente quer ver os olhos do torcedor brilhar novamente quando o Galo entra em campo, para que a gente tenha um ano melhor, a gente tenha um início diferente do que a gente vem apresentando até agora. Agora, Carlos César, a cobrança pesa, né? Pesa a experiência que tem o jogador, ainda mais em se tratando de Atlético, né? Esse momento de cobrança pesa, né? Pesa muito, né? Até estava comentando um pouco agora que até para treinador que chega agora e pelo fato de não estar permanecendo tanto, o treinador assim está saindo muito rápido, essa pressão tem afetado muito. Então acredito que, não sei, pode ser que nós do grupo vamos acolher mais, ter uma opinião diferente para que a gente entre em uma sintonia melhor, porque os anos de experiência, de carreira, acaba que deixa a gente um pouco calejado de certas cobranças. Outro dia eu estava comentando que eu fui ao supermercado, o cara saiu correndo da cadeira e me puxou pelo braço. Então eu conversei com ele e disse que não precisa desse tipo de coisa, né? Não se fosse essas coisas, né? Chegar com conversar nenhum. Então assim, a carreira é isso que te faz agir dessa forma e não responder com a mesma atitude para gerar uma confusão. Então não é isso. A gente acaba aceitando umas certas invasões e eu acredito assim que nós jogadores que tem essa certa experiência, a gente pode ter um controle melhor. A gente pode tentar absorver um pouco essa cobrança e entrar dentro de campo um pouco mais focado na partida e tentar mudar essa situação. Carlos, em relação a isso, pelo que eu entendi, você acredita que os jogadores mais experientes vão ter que abraçar esse novo técnico do Atlético, quem for anunciado? Cara, é uma opinião minha, assim, sabe? Pode ser um fator que possa ajudar mais também. Não que esse é o que precisa, não é isso que vai fazer mudar, mas é uma opinião que pode ser repensada, né? Cada um acho que tem que fazer uma análise daquilo que pode melhorar. Se é isso que precisa, se unir mais, se fechar mais para poder receber melhor essa pressão e estar junto dentro de campo, para poder um treinador também ter mais tempo de trabalho, né? Ter mais tranquilidade para escolher melhor as peças e poder entrar dentro de campo e que vai decidir, que ele vai colocar o seu plano de jogo. É uma opinião, acredito que pode ser um caminho também. Olha, já pode começar a pensar em ser técnico também, o Carlos César. Fala muito bem o Carlos César, ele relatou aí um problema que ele teve no supermercado, um torcedor do Atlético possivelmente foi e puxou ele pelo braço, e jogador nesse momento costuma ter esse tipo de constrangimento, Milton. É a situação que o atleta profissional também passa por um momento como o Atlético está. A gente sabe que é difícil, mas muita calma nessa hora. Tá de parabéns o Carlos César, que segurou a onda, né? Segurou a onda. E ele falou aí de abraçar o novo técnico, Milton, até porque depois do Levir Coupe, porque muito torcedor fala, o erro do Atlético foi ter demitido o Levir lá no fim de 2015. Depois do Levir Coupe, passaram pelo Atlético em 2016 Aguirre e Marcelo Oliveira, e terminou o ano com o Giacomini, que era o técnico interino, ou seja, num ano 2 treinadores e mais um interino no fim. Em 2017 Roger Machado, Micali, Oswaldo de Oliveira. Portanto, se a gente contar o Giacomini
domine, Milton, de 2016 até agora, ou seja, foram 6 treinadores do Atlético em um período muito curto. Por isso o Carlos César disse o seguinte: qualquer treinador que chegar agora, além de ter uma rejeição, vai ter algum tipo de rejeição por parte da torcida, vai ter também essa pressão, porque não estão durando os treinadores no Atlético, o período de trabalho vem sendo muito curto, e o Carlos César disse aí na experiência dele que os jogadores vão ter que abraçar, ficar mais junto com o técnico para que as coisas funcionem em 2018. E temos uma reta mais difícil, sem dúvida nenhuma, do próprio Campeonato Mineiro depois da Copa do Brasil. As coisas vão ficando mais difíceis de serem conquistadas. E esse jogo contra o Botafogo da Paraíba é um jogo complicado. O time vem muito bem, a gente destacava aqui durante o Carnaval, na próxima semana, e é um jogo mata, né? Não é nem mata-mata, é mata um jogo só. Na semana que vem, empate não serve, tem que vencer o Galo para essa partida, e o treinador que chegar vai ter no máximo dirigido o time no clássico contra o América. Portanto, Milton, serão dias decisivos para o Atlético na definição do treinador e jogos importantes. Clássico no fim de semana, Botafogo na Paraíba na próxima semana. Para fechar essa primeira parte, o Galo anunciou agora há pouco que o atacante Pablo, que até chegou a ser titular com o Micali em alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, disputou a Copa da Flórida esse ano, o Pablo está sendo emprestado ao Coritiba, vai jogar no Coxa, já está liberado para assinar contrato de empréstimo até o fim do ano. Passando pelos exames médicos, Pablo será do Coritiba. Show de bola, Milton Naves. E começou ontem a Copa